Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião do Latin America Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, o LAGET. A reunião de hoje, do dia 14 de agosto de 2020. A gente tem uma convidada especial para colaborar hoje, né, Érica? É uma pessoa que trabalha com a gente já há muitos anos. Atualmente ela é vice-presidente do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latin América e é presidente, né, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, além de ser coordenadora do registro de câncer hereditário, junto com a Natália Campassi, lá da Beneficência Portuguesa. Lá não, aqui, né, Érica, na Beneficência Portuguesa de São Paulo. A Natália e a Érica estão lá na mesma sala, a Érica que vai falar, a Natália está dando uma ajuda para a gente lá também. Obrigado a Natália também por colaborar com o nosso grupo. E a Érica vai falar de um tema muito especial hoje, que é uma das especialidades dela. Falo que é uma das especialidades porque a Érica é uma pessoa que tem uma formação bem ampla de oncogenética, de enfermagem, então ela é um tanto quanto multitask, né, Érica? Uhum. Então, eu queria agradecer você por você preparar essa aula para a gente. Eu sei que você está preparando essa aula já faz algumas semanas com todo o capricho. É uma área que você curte muito, né? Que você gosta. Então, hoje a gente vai ter gente assistindo aí de toda a América Latina. Lembrando todos que estão nos assistindo que o Nelson e a Estela vão estar traduzindo para o espanhol durante a apresentação da Érica e que a nossa apresentação depois vai ficar disponível no website do nosso grupo em português e em espanhol para posterior visualização também. Então, quem não puder assistir hoje, depois vai ter a oportunidade de assistir a gravação que vai ficar dentro do nosso site. Outra coisa importante que eu queria falar para começar é que a gente está tendo essas reuniões online. Nós começamos a ter as reuniões online depois da pandemia do coronavírus. Isso só está sendo possível graças ao apoio da Genuine e da Karina e de outras pessoas mais aí do Genuine que proporcionaram essa plataforma profissional do Zoom para a gente poder trabalhar. Então, muito obrigado também a Karina e ao Genuine pela oportunidade da gente divulgar o conhecimento aqui, que é uma das missões principais do nosso grupo, né, Érica? Bom, então vamos trabalhar, Érica. A palavra está com você. As nossas apresentações são informais, você sabe como é que funciona. A gente pode ir conversando. E se no chat aparecer alguma pergunta, alguma sugestão, também a gente vai falando, tá bom? Tá Muito bom. obrigado mais uma vez. E a gente tem mais ou menos uns 50, 55 minutos para a Tá. gente conversar, Érica. A palavra está com você. Tá bom. Eu que agradeço ao Dr. Benedito pela apresentação e pela oportunidade, né? Vou entregar um pouquinho quanto tempo, minha idade daqui a pouco, na hora que a gente for falar de uma questão histórica. É um tema que é muito próximo da gente, né? Eu digo gente porque eu também tive a ajuda da da Natália, para construir essa aula. E a gente vem refletir, na verdade, ela é mais uma reflexão também que parte da gente, né, daquilo que é importante para a gente considerar na oncogenética. E o título, eu vou explicar daqui a pouco, vai ficar mais claro por que a gente escolheu esse título em especial, né? Deixa eu ver o que ele está pedindo para reiniciar. Eu não sei se, acho que ainda não está, né? Precisa aumentar a tela só. A gente está vendo a sua apresentação muito bem. Deixa eu ver. É que eu acho que ele está com duas telas aqui. Vou tirar uma. Que susto. Que susto aqui agora.
Deu medo. Na verdade, a gente vai ficar com um tema um pouco mais claro, né? Porque falar de aconselhamento genético e oncogenética e ter escolhido falar do relacionamento terapêutico, né? Acho que agora entrou, né? E por que falar do relacionamento terapêutico e oncogenética? A gente vai perceber daqui alguns slides sobre esse tema. Realmente é uma reflexão, então, para todo mundo que tiver uma colocação e tiver uma contribuição, isso é importante, porque a gente precisa continuamente refletir, né, sobre a nossa prática, e esse é o objetivo dessa conversa, é uma reflexão sobre a prática, e eu acho que isso é uma maneira, né, da gente parar um pouco, refletir para a gente avançar e para a gente aprender também, né? Então, o tema é o relacionamento terapêutico, depois também fica evidente quem é a figura que está dessas fotografias. A gente não está vendo a apresentação, viu, Érica? Hã? Vocês não estão vendo? Não. Ué, eu estou. Você está compartilhando a tela? Peraí. Eu tinha saído, desculpa. Acontece. Agora acho que foi, né? Foi, agora foi. É só amplificar a imagem agora, a tela inteira. Então, assim, essa foto vai ficar evidente, né, a personagem que eu escolhi para essa conversa e essa reflexão, e ao longo dessa apresentação a gente vai perceber porque que tanto o título quanto essas figuras foram escolhidas para dar alguns breaks na nossa conversa. A gente está vendo aquela apresentação que é técnica, que aparece no próximo slide, Érica. Tá difícil, viu? Mas o que não tá? Não sei. Olha que eu sou... Se você não sabe, imagina eu. Olha que... Se você e a Natália não sabem como colocar a tela inteira, eu estou perdido aqui, viu? Não, eu já prefiro... Coloque embaixo na tela do PowerPoint aquela figurinha da telinha do computador ali que abre. Então, só que ele está travando, por incrível que pareça. Mas aí eu vou falando um pouco enquanto eu ajusto aqui. A gente vai falando porque esse tema não é tão importante aqui. Então, eu comecei, na verdade, em oncogenética em 2001, né? Então, já há um tempo bem grande. E quando a gente começou em 2001, o cenário que a gente tinha, que eu tinha como enfermeira, era olhar para a síndrome de alta penetrância e observar que eram coisas relativamente... Foi agora? Porque vocês estão vendo agora? Não, está naquela apresentação técnica ainda. Pois é. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Clique embaixo do slide, eu acho que tem essa telinha aí que você... É que aqui está aberto. Na parte inferior do slide tem um negocinho ali, não tem? Agora foi. Isso, agora sim. Entendi. Então, a gente entendeu, cada hora a gente aprende uma coisa no computador, é isso mesmo. Quando eu comecei em 2001... É que nem oncogenética, Érica, a gente aprende... Oncogenética também. Quando eu comecei em 2001, na verdade, a gente nem tinha teste genético, né? O teste genético era realizado num contexto de projetos e o que a gente tinha na mão é a ferramenta talvez mais barata, não mais barata, mas a mais eficiente, que era a história familiar. E a gente lidava com o contexto do aconselhamento, considerando a questão clínica como sendo a definidora, uma vez que a gente não tinha teste genético, né? Depois, com o tempo, foram surgindo os testes, mas os testes que surgiam, eles eram relacionados a uma síndrome, e a gente, então, se tinha uma paciente com suspeita de mama ovário, a gente testava para BRCA1 e 2. Se era um paciente que tinha cólon, a gente procurava testar LINT, ou se tinha polipose, APC, e assim por diante. E esses genes todos, eles tinham uma gene de alta penetrância e também com diretrizes para segmento. Na medida que a gente foi avançando, né, com a revolução, né, do sequenciamento e as novas técnicas, tanto de bioinformática como de tecnologia propriamente dita, a gente foi evoluindo agora para um quadro que eu tenho painéis de vários genes, né, e varia de acordo com o laboratório,
E dentro desses painéis existem genes que a gente sabe que são de alta penetrância, mas também genes de moderada e genes que não têm uma evidência tão forte assim para o desenvolvimento de diretrizes. E as diretrizes para alguns desses genes, elas não estão definidas propriamente ditas, né? E aliado a isso, a gente tem um contexto na interpretação dos testes, né? Além da complexidade, que é o que vai acontecer com esse paciente, com essa família, quando eu tenho variantes que são patogênicas, né? A gente tem que considerar que, às vezes, o gene que você está diante dele não tem uma correlação com o fenótipo, parece que existem eventos modificadores aí, então a gente tem que contar com isso. Por outro lado, quando a gente não identifica nenhuma variante patogênica e você tem uma história muito forte, você fica com aquela questão do que está levando aquela família a desenvolver, né, casos de câncer muito maior, numa expectativa muito maior que a população geral. E no meio, as variantes de significado indeterminado, que é difícil para o paciente conseguir entender isso, né? E ao mesmo tempo para a gente também, porque em algumas VUs elas também têm correlação com o fenótipo, mas elas são variantes de significado indeterminado. Então a gente tem um contexto aí da genética e no caso da oncogenética, a gente tem uma outra coisa que na verdade vem até primeiro que toda essa questão genética, que é a questão do câncer, né? É uma doença que tem uma visão na sociedade bastante negativa, as pessoas associam muito isso a sentimentos como medo, né, a questão da perda, a questão do luto, e a gente sabe, acompanhando os pacientes, que a jornada desse paciente durante o seu tratamento é uma jornada longa. E a gente abordar esse paciente, né, no meio de um contexto que ele está ali batalhando em relação à doença dele, e aí a gente, além da adição da questão do prognóstico, da questão do tratamento funcionar, a gente vai adicionar essa questão, que é a questão da hereditariedade. Então, é um paciente que vai estar ali no meio de uma batalha, né? E como que a gente pode, né, trazer esse paciente para um contexto onde ele enxerga as coisas mais claramente, né? E por isso que eu escolhi a questão do relacionamento terapêutico como tema. Na verdade, eu comecei a falar de aconselhamento genético, mas aí eu lembrei que o relacionamento terapêutico é um conceito que foi criado por uma enfermeira chamada Peplau, e ela usou isso na saúde mental. Mas se a gente olhar para as definições do relacionamento terapêutico, a gente vai ver que um relacionamento terapêutico é um conjunto de intervenções planejadas que a gente faz em conjunto com o paciente. E o objetivo dessas intervenções é desenvolver o potencial e a capacidade desse paciente de entender quando ele tem que ter dependência dos profissionais, porque tem momentos que o paciente tem que deixar, né, a sua vida na nossa mão, tem momentos que existe uma interdependência, ou seja, existe uma relação ali de equilíbrio entre as ações do profissional e do paciente e aquilo que ele tem que fazer independente para ele, e isso muito importante para a autonomia. Então, se a gente for observar uma definição de aconselhamento genético, e eu gosto muito dessa definição em específico, porque ela fala que o aconselhamento genético ele é um processo psicoeducacional, né? E todo o processo tem a ver com intervenção, porque você tem uma sequência de ações que você vai tomar. E aí, essa coube muito aí, né? Para melhorar a capacidade de adaptação daquele indivíduo para minimizar o estresse e para aumentar o seu controle pessoal. Então, ao compreender a informação genética, o impacto que ela tem na sua vida, o objetivo do aconselhamento genético é justamente conseguir com que o paciente consiga aumentar o seu controle e por isso a gente usa, né, a autonomia como sendo uma das perspectivas, né? E aí existem vários modelos de aconselhamento genético, particularmente eu também gosto desse, que é um modelo que chama do engajamento recíproco, e daqui para frente eu vou focar nesses 5 conceitos e a gente discutir um pouco cada um deles, né? Então, informação genética é a chave, a relação é essencial para o aconselhamento genético, as emoções do paciente fazem a diferença, a gente precisa favorecer a autonomia e o paciente ele é resiliente, né? Principalmente quando a gente fala em câncer, a gente sabe que a resiliência é uma coisa bastante importante, eu vou comentar a seguir. Então, a informação genética, sem dúvida, é um dos pontos centrais nesse relacionamento dentro do contexto da oncogenética, né? E a gente tem que lembrar que a questão, e uma frase do Paulo Freire que particularmente eu gosto, que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para que o próprio indivíduo
consiga construir o seu conhecimento. A gente não vai educar ninguém, a gente vai fazer com que as pessoas, elas trilhem o seu caminho, né? E particularmente na questão da informação genética, e por isso que a gente escolheu esse tema, eles colocam que o aconselhamento genético é um modelo psicoeducacional, ou seja, eu estou lidando com emoções, eu estou lidando com a parte da aprendizagem, e que a informação genética ela tem consequências que a gente podia dividir em consequência cognitiva, que é aquilo que é a informação por si, né? Então é um gene em tal lugar e a alteração foi X, trocou a letrinha ali, mas a consequência afetiva da informação genética. Então, quando a gente coloca a informação genética para o paciente, a gente, na verdade, a gente também está trazendo um conjunto de emoções ali, né? Por quê? Porque a informação genética, ela é permanente, né? Pelo menos até o momento. A gente tem algumas doenças que são crônicas e progressivas. O câncer também hoje é visto como uma doença crônica. O paciente vai viver com aquela doença durante muito tempo. A informação genética é complexa. A gente sabe que nós temos genes que afetam vários órgãos ao mesmo tempo. E aí a gente vai precisar de uma equipe cada vez maior envolvida com esse paciente. E, por outro lado, ela também pode ser estigmatizante, né? Não só do contexto do indivíduo para fora da sua família, mas dentro da família, né? E incerta, porque a gente está falando de probabilidade, né? E isso tira um pouco do controle daquele indivíduo. E ela é familiar, ela é um assunto que não vai se colocar apenas para aquele indivíduo, né? E aí, existe uma outra coisa, a gente tem, por que a gente fala informação genética? Por que a gente precisa passar para o indivíduo, ele tem uma mutação no gene, como por exemplo o BRCA? Porque a gente espera que ele decida algumas questões que são importantes. Mas é importante a gente colocar que, e esse artigo fala isso, eu achei bem interessante, que o profissional tem um pouco de angústia no processo decisório e ele espera que o paciente tenha adesão àquilo que ele está falando enquanto conhecimento, como sendo especialista. E que o paciente, a expectativa ele vai escolher, ele vai ter uma decisão racional sobre o tema, né? Então, se eu tenho uma paciente com câncer de mama, ela tem uma recomendação para mastectomia e oforectomia profilática na idade de 36, 35, 40, etc. E ela vai seguir exatamente o que a gente está falando. E, na verdade, isso é bem mais complexo, né, do que simplesmente uma decisão racional. Eu acho que essa é a principal questão que a gente tem que lembrar, né? Esse artigo, ele fala justamente do processo decisório. É um artigo de mulheres que tiveram mutação no BRCA1 ou 2, e aí eles perguntaram como que foi esse processo de decidir alguns procedimentos depois da questão da divulgação do resultado. E esse trabalho que é qualitativo, ele colocou 2 temas, a percepção do processo, né, decisório e o envolvimento dos indivíduos nesse processo. Quando a gente fala de indivíduos no processo, é o quê? Que outros atores, que outras figuras ajudaram esses pacientes a se decidir a partir do momento que elas sabiam que elas estavam com risco, né? Então, ele coloca que os pacientes recorreram aos médicos. E o que elas esperavam dos médicos? A recomendação, confiança e apoio, né? Então, essa era a expectativa que elas tinham em relação aos médicos. Família e outros pacientes. Passar e discutir experiência, a gente tem que lembrar que a vivência do câncer e do câncer hereditário, ela não é nossa, ela é do paciente e da sua família, né? Que a família é um elemento importante de suporte emocional, social, e às vezes ocorre ao outro lado, né? A família pressionando para que o paciente tome certas decisões. E aqui, como ele foi feito nos Estados Unidos, ele tem a figura do aconselhador genético, né? E o que ele esperava do aconselhador genético? Recomendação e informação, né? E aí esse trabalho também investigou, né? Por que para alguns pacientes é mais difícil ou menos difícil tomar a decisão, né? Qual foi a percepção que elas tiveram desse processo de chegar até uma cirurgia redutora de risco? Primeiro que nesse trabalho as pacientes apontaram que era mais difícil decidir da mastectomia do que a salpingo-oforectomia. Então, era uma cirurgia mais fácil a salpingo-oforé do que a mastectomia. Que existia a questão, e isso pode estar relacionado com outro tema que está apresentado aí, que é a questão da imagem corporal, que ela tem uma grande influência, não só na mastectomia, mas na salpingo-oforé também, né?
e que para alguns grupos isso é bem mais difícil, né? Então, essa decisão foi mais difícil para que grupos? Mulheres que estavam entre os 20 a 30 anos de idade, aquelas que não tinham câncer, né? Então, isso é uma coisa importante na hora da gente conversar, porque a perspectiva é totalmente diferente quando a gente tem uma pessoa que já teve câncer e uma pessoa que não tem, mas tem um gene de risco. Aquelas que desejavam mais informação e a questão da ansiedade, do medo e da frustração. Então, mostrando que mesmo numa questão que a gente parte do pressuposto que ela é uma decisão racional, ela envolve uma série de outras questões emocionais também no meio desse processo decisório, né? E aí, a gente, às vezes, tem um conjunto de informações gigante para passar para o paciente, mas a gente não pode esquecer que a capacidade, né, a habilidade que uma pessoa tem, principalmente um adulto, em processar a informação que a gente está falando, eu estou falando de informação técnica ou informação mais cognitiva, ela tem uma série de fatores que podem interferir nessa questão. E aí eu destaco 3, porque eu acho que é mais ou menos aqueles que a gente consegue discutir aqui em razão do tempo. O primeiro é o letramento, que vem do inglês, o literacy. A outra questão são as emoções, que a gente vai falar no item separado, e a questão do suporte dos profissionais e dos familiares, como a gente viu naquele estudo, é algo que é importante, que tem que ser considerado, né? Então, a gente tem, na verdade, dentro do letramento, alguns conceitos, né? Eu depois vou explicar o que é o letramento. A gente tem o letramento, que é o literacy, o numeramento, que é o numeracy, e hoje em dia, além de tudo isso, a solução de problemas em ambientes de tecnologia, né? Então, o que é o literacy, que é o letramento? É a capacidade de uma pessoa de compreender, avaliar e usar texto escrito para atingir o objetivo, né? Então, aí é a minha capacidade de ler e conseguir, a partir dessa leitura, fazer algumas ações ou ter algumas ações depois dela, né? O numeramento, que é o numeracy, é a capacidade de interpretar a informação numérica, né? Então, quando tem um número ali, como eu consigo interpretar esse número e como que a gente vai fazer para usar esse número no nosso dia a dia. E hoje, a gente não pode esquecer que a gente tem a tecnologia que vai agir nessa interface, não só em relação a número, como em relação às próprias ações que a gente vai tomar. Então, a gente hoje tem o uso da tecnologia digital que facilita o uso da informação, mas pode confundir mais ainda, né? Então, falando do letramento, que é uma questão bastante séria e tem vários estudos que mediram, né, a capacidade de letramento da população, esse é um projeto dos Estados Unidos de letramento, e eles fizeram uma medida, né, de como era a capacidade das pessoas em lidar com o texto. E a gente pode olhar ali que a grande maioria, né, está situada do intermediário para baixo, e a gente tem 12% dessa população americana que tem um letramento proficiente, ou seja, ela consegue analisar criticamente, porque não basta eu fazer uma ação. Eu também, no proficiente, a gente tem que ter a capacidade de ter crítica, e esse é um dos principais problemas que a gente tem hoje, né? E no Brasil, esse na grande maioria dos estudos, o letramento é medido no contexto da escola, né, da formação que a gente tem escolar. Esse é um dos estudos sobre letramento, e é interessante a gente notar que eles fazem por série, né? Então, até o 4º ano, 8º ano e depois ensino médio. E a gente vê que a gente tem mais ou menos aí uns 7% de pessoas que têm um letramento adequado. Então, a gente já tem de saída uma dificuldade que a grande maioria das pessoas vai entender de textos que a gente vai informar e vai passar informação para eles. Então, a gente tem uma dificuldade aí bastante grande, né? E por que a gente está falando de letramento no geral? Porque existe uma definição de letramento em saúde, né? E dentro do contexto da saúde, o que a gente faz? Dentro do contexto da saúde, eu preciso também usar essas habilidades cognitivas e sociais para que eu possa obter informação sobre saúde e serviços, ou seja, um desafio bastante complexo, para que eu possa, enquanto indivíduo, tomar decisões sobre promoção da saúde, manter ou melhorar a qualidade de vida. Então, é algo bastante complexo, ou seja, você tem um pensamento crítico para conseguir olhar como é que esse sistema funciona e como que eu, enquanto indivíduo, vou
modificar, manter alguns comportamentos da minha saúde, né? E o letramento em saúde, ele depende de alguns fatores também, eu coloquei esses que são os mais críticos, que são, cada indivíduo vai pegar a informação de uma maneira diferente, a nossa comunicação é muito importante, eu falo nossa porque é a comunicação do paciente com o profissional, do profissional com o paciente, e as demandas, ou seja, o que o paciente quer, o que ele tem de necessidade, porque às vezes a necessidade que ele tem de informação não é a mesma que a gente espera. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa considerar. E aí, além do letramento em saúde, a gente tem o letramento em genética, né? Porque é o outro campo mais difícil ainda. Como que o paciente vai entender que você tem uma mutação no gene de alta penetrância, num gene que tem herança autossômica dominante, né? Então, isso até para o profissional fica difícil. Então, tem um grupo em Utah que eles pesquisam o letramento em saúde voltado para a genética, inclusive eles modificaram algumas instruções que eles deram para os pacientes em função desses estudos. Então, esse estudo avaliou conhecimento em genética, o letramento em saúde. O que eles verificaram, 47% dos seus participantes tinham baixo letramento, né? Qual é o impacto? Quanto menor o letramento, menor o conhecimento em genética. E quanto menor o letramento, menor o reconhecimento da história familiar como sendo algo importante. Isso tem um impacto muito grande, porque a gente precisa lembrar que a história familiar é um elemento muito importante no contexto do aconselhamento genético. E ela tem aqui, pelo menos esse estudo mostrando que reconhecer isso como sendo algo importante depende da forma como a pessoa analisa criticamente todas as informações que ela tem, né? Então, isso é uma questão importante. E aí, quando a gente vai passar essas informações cognitivas para o paciente, a gente tem algumas concepções erradas. E eu falo a gente porque eu também faço isso o tempo todo, né? Primeira coisa, quando o paciente responde que não tem dúvida, é porque ele entendeu perfeitamente tudo que a gente falou, né? Às vezes a gente fala, sabe alguma dúvida? A pessoa fala nenhuma, né? E a gente fala, o que quer dizer essa nenhuma dúvida, né? Então, a gente tem que também se perguntar, e aí a gente tem algumas pistas para isso, né? Quando o paciente, um outro conceito errado, eu substituir uma linguagem técnica por leiga é ofensiva a pessoas de alta escolaridade. Não é. A gente tem que lembrar que alguns termos, como penetrância e herança autossômica, por exemplo, eles são próprios da área da genética. Mesmo pessoas que são da área da saúde têm dificuldade para entender esses conceitos, né? Todas as pessoas com letramento não podem ler e escrever. Não necessariamente. Eu conheço pessoas que conseguem escrever, mas elas não têm a condição, a reflexão crítica a respeito do assunto. Então, isso particularmente fica prejudicado. Se o paciente não sabe ler, ele vai te dizer. Então, você pede para o paciente, você assina aqui? Ele fala, eu estou com um pouco de dificuldade para enxergar. Ele não vai falar que ele é analfabeto, ele vai usar uma outra estratégia, porque isso é uma questão que até envergonha esse paciente, né? O número de anos de estudo é um bom indicador do letramento. Então, se a pessoa estudou 20 anos, nossa, ela é craque e ela sabe interpretar criticamente. Isso não é necessariamente uma verdade, né? E aí, eu trouxe um estudo que eu achei muito interessante, ele não é em genética, ele é em oncologia, com mulheres de alto risco, mulheres que fizeram tratamento e têm risco de recorrência. E ele perguntou para essas mulheres qual era o risco que elas achavam que elas tinham, o risco de recorrer à doença. O que é interessante nesse estudo é que eles pegaram os grupos e dividiram com pacientes com baixo letramento e pacientes com alto letramento. E aí eles perguntaram para as pacientes qual é a preferência de informações que elas gostariam de receber. Ou seja, você quer receber informação sobre sua recorrência em palavras? Seu risco é baixo? Você quer receber a informação na comparação? O seu risco é mais baixo que a maioria da população? E o que a gente observa é que os pacientes com baixo letramento, têm muita dificuldade para qualquer uma das estratégias que a gente está usando, né? Para elas isso é bastante difícil. E para os pacientes de alto letramento, quando aparece número, isso teve a maior diferença entre os dois grupos. Então, a adição de porcentagem para uma pessoa que tem um letramento baixo, ela é bastante complexa e muito difícil, né? E aqui elas também opinaram, os pesquisadores falaram, olha, o risco é de 6%, o que você acha disso?
E aí elas classificaram, elas interpretaram como muito baixo, baixo, moderado e alto. E a gente vê que às vezes não corresponde ao que a gente acha enquanto profissional. Então, elas interpretaram de formas completamente diferentes, né? Então, 35% de chance para um grupo foi uma chance moderada, mas se a gente observar, 10% disse que era uma chance, um risco baixo da doença voltar. Então, a gente tem que lembrar que, e aí vai para o próximo item, que a gente tem que tentar compreender como que aquele indivíduo está absorvendo aquela informação e como ele interpreta aquela informação, né? E sem o relacionamento, a gente não consegue fazer isso, né? E eu acho essa frase muito interessante da Florence: o primeiro requisito de um hospital é que ele jamais deve fazer mal ao doente, né? Então, a gente tem que ter essa perspectiva de não causar mais problemas, não causar mais aflições e, muito pelo contrário, ter menos para ajudar o paciente. E aí, tem uma outra coisa que a gente precisa lembrar, que dentro de um relacionamento existe a comunicação. E a comunicação pode ser tanto verbal quanto não verbal. E eu falo isso porque eu posso falar de cadeira, eu sou uma pessoa que tem uma comunicação não verbal muito maior do que a minha verbal, né? Então, a gente tem que lembrar disso na hora que a gente está conversando com o paciente. E isso tem um resultado ali no aconselhamento genético. E a gente precisa construir, isso é construção, né? A gente tem que se conhecer, então saber quando o meu não verbal está demais e eu preciso retroagir, e ter empatia com o paciente, entender que esse indivíduo, a gente vai trazer informação dele, de um indivíduo para uma família, né? E essa família tem uma estrutura. Então, eu não estou me relacionando só com o paciente que está na minha frente, vou me relacionar com aquela família como um todo, né? E essa família é um sistema que, se acontece alguma coisa, então se alguém morre, muda totalmente a conformação daquela família. Então, isso depende muito, a gente precisa não só entender o nosso paciente, mas em que família ele está inserido, que tipo de momento da família, né? Tem gente nascendo, é o momento que o casal está decidindo engravidar, é o momento que os filhos são adolescentes, eles estão indo para a faculdade. Então, existem muitas variáveis aí. E por que a gente trouxe especialmente a questão da família, né? Porque a família vai ter que se conversar. Então, a gente informa para o paciente que ele tem um alto risco, ele vai ter que ir para a casa dele contar para a família o que ele ouviu da gente, né? Só que esse estudo mostrou, é um estudo de uma tese, que é muito difícil falar de morte, principalmente, isso varia, né? A morte está aqui no meio, isso varia principalmente de acordo com a fase que essa família está. Então, uma família que ainda não teve filhos ainda, está com filhos muito pequenos, obviamente falar de morte é um conceito muito difícil, né? E na medida que, obviamente, essa família vai amadurecendo e vai envelhecendo, fica mais fácil, porque a gente é um fenômeno que está mais próximo. Então, se a gente refletir sobre toda a dificuldade que eu falei lá no começo do câncer, de uma doença difícil, de uma doença longa, fica mais difícil porque a ideia da morte vai passar na cabeça do paciente, porque é a associação direta que as pessoas fazem. Então, a gente tem que lembrar, né, que existem tabus dentro da família, né, e alguns tabus que vão influenciar diretamente no aconselhamento genético. Então, a gente tem que tentar, isso é uma outra questão, olhar para essa família e entender que cada indivíduo ali tem uma autonomia, né? Que eles têm responsabilidades. Então, uma coisa que o Benji sempre fala, né? A gente tem que incluir a pessoa na responsabilidade das suas escolhas e não jogar, né, a gente determinar ou uma outra pessoa determinar, né? Então, a gente lembrar que quando a gente faz o aconselhamento genético, a gente está fazendo uma mudança no sistema daquela família. E a gente vai mudar os padrões de interação, né? E aí a gente tem que lembrar que podem acontecer coisas boas nessa família? Podem. Mas podem acontecer outras coisas que não são nem um pouco positivas, como acusações, né? Crítica, você não fez o exame, você tinha que fazer, silêncio, olha, eu não vou falar sobre esse tema com a minha família, né? E papéis errados, quer dizer, você tem uma filha que está fazendo o papel de mãe ou vice-versa, né? Então, a gente tem que lembrar que nem sempre as coisas vão andar da forma como a gente gostaria, né? Não sei se tem alguma pergunta, como eu vou falando aqui e aí vocês me passam, tá? Um outro tema que é do aconselhamento genético é esse as emoções do paciente, e aí fazendo uma brincadeira,
as emoções do paciente e as nossas, porque a gente está ali, nós somos, a palavra profissional é uma palavra que a gente tem que tomar cuidado. Eu sou uma pessoa que tem emoções, e isso pode interferir na forma com que a gente se comunica com o paciente, né? E aí, falando desse conceito, quer dizer, existem várias coisas que afetam muito a forma como esse paciente vai ver a informação genética. E aí eu quis destacar 3: as questões emocionais, a resposta afetiva ao risco, por isso que a percepção de risco está aqui, não está num lugar que é cognitivo, ela está aqui porque ela é uma resposta emocional. Eu afirmar que eu tenho um risco maior de ter câncer é uma experiência que vai ter emoções e vai suscitar emoções, e sem dúvida a nossa experiência direta, né? E uma coisa que eu... Oi, doutor Benedito. Eu queria fazer um comentário, porque esses últimos slides seus, do meu ponto de vista, eles são muito, muito importantes. Eles são fundamentais, mais fortes que importantes. Depois que você fala da cognição, do letramento, da capacidade de interpretar um número, a gente entra nessa coisa do relacionamento dos profissionais de saúde com o paciente e a família. E aí eu penso que deve existir um equilíbrio de tudo isso que você falou. E nós, profissionais de saúde, nós não somos seres insensíveis, frios, e colocamos ali apenas a parte técnica. A gente sente também. Você colocou muito bem ali aquela setinha lá, que são as emoções do paciente e as nossas também, né, Érica? Então, eu acho que ao mesmo tempo que a gente não deve colocar as nossas emoções para interferir nas emoções dos pacientes ou fazer com que ela seja um fator modificador, mas ao mesmo tempo demonstrar ao paciente que nós vivemos aquele problema de maneira solidária, aumenta a empatia. Então, eu penso que a gente tem que ter esse equilíbrio entre mostrar que nós somos seres humanos iguaizinhos aos pacientes, e a gente podia estar sentado do outro lado da mesa, da mesma maneira que o paciente está, mas, ao mesmo tempo, não abandonar a nossa posição técnica e não entrar no campo do melodrama. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio de mostrar que a gente entende o problema do paciente, se colocando no lugar do paciente, mas, ao mesmo tempo, sem abandonar o nosso apoio, o nosso suporte, a nossa capacitação técnica, que é o que o paciente espera também da gente, né? Então, eu acho que esses últimos slides seus são muito importantes, sabe, Érica? A gente deve colocar isso na prática, e não é fácil, né? Não é fácil. Quando a gente vê uma paciente jovem com câncer metastático, como a gente viu ontem, né, no consultório, e isso é muito difícil, né? É muito difícil você fazer aquela cara de paisagem, assim, que não está acontecendo nada. A gente sente também. Mas, ao mesmo tempo, isso não é de todo ruim ao paciente, porque ele está vendo que você também está no mesmo barco, né? A gente tem que ajudar a remar o barco na mesma direção. Então, parabéns por essa abordagem desses últimos slides sobre empatia, sobre essa coisa de integrar, né, a linguagem não corporal com a linguagem corporal, não fazer aquela cara de espanto, nem fazer cara de que você não está nem aí para o paciente. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio de relacionamento que envolve muito mais do que dar um folder para o paciente ler em casa, né? A gente tem um papel muito mais importante do que esse, Érica. Só queria falar isso. Eu trouxe aqui a questão da percepção muito mais do ponto de vista afetivo, porque eu falei lá no começo, enquanto profissional, a gente tem uma expectativa que aquela pessoa vai tomar uma decisão de acordo com aquilo que eu estou falando, porque teoricamente eu tomaria essa decisão. E na verdade a gente não pode esquecer que as pessoas têm crenças, e crenças, algumas delas, a pessoa desenvolveu desde a sua infância, por todas as suas experiências. E às vezes, essas crenças, elas são centrais e você tem uma dificuldade de mudar. Quer dizer, a pessoa é que tem que fazer essa mobilização. Lógico que ela tem que receber informação. Então, ela tem que receber, então não vamos falar de risco. Não, vamos falar de risco sim. Mas a gente tem que lembrar a todo momento, né, o que a gente está fazendo enquanto profissional e reavaliar esse paciente, né? Então, essa aqui foi, na verdade, uma parte do meu doutorado que a gente explicou percepção de risco.
E é muito interessante porque a gente pegou um outro artigo que é da Edenir e ele tem um resultado muito parecido. Quando a gente perguntava para os pacientes que tinham um parente com câncer coloretal qual era a mediana de risco da população, eles falavam que era 50%. E a deles, 55%. Eles falaram, então, mas eles exageraram. Não é que 50% não é um número, 50% é aquela cara ou coroa. Pode acontecer, pode não acontecer, né? Então, a gente tem que lembrar que não necessariamente é um número, né? E aí, como eu falei, o da Edenir apareceu muito semelhante, né? Travou nos 50%, os 40% com câncer, né? E também uma outra questão, que é o risco que eu percebo, né? E a minha preocupação, ou seja, o quanto eu me preocupo em relação a essa informação que o profissional está me dando. E o que esse trabalho da Edenir também trouxe é que isso também depende muito, né, fazendo uma extrapolação, com o objetivo que aquele paciente vai para fazer o teste genético. Então, como ele vai perceber o risco, vai perceber a minha informação, isso depende muito da motivação dele. E às vezes a motivação do paciente não é a motivação do médico, que não é a do oncologista e nem a do aconselhamento genético. Então, isso ajuda um pouco a gente conversar com esses pacientes a respeito dessa informação da percepção de risco, né? E esse estudo também de 2016, eles tentaram, de novo, falar do processo decisório, por que eu trouxe aqui? Porque ele influencia, né, a forma como eu me envolvo, a forma como a gente... E aqui vai muito mais na questão dos fatores psicológicos, né? Então, eu decidir entre ficar em segmento e ir para a cirurgia depende muito de fator psicológico, depende muito do meu distress, depende muito do suporte da família e uma coisa que eles colocaram, da incerteza médica. Então, como o doutor Benedito colocou, a gente precisa transmitir para eles essa questão da confiança, claro, diante de um cenário que nem sempre você está falando de risco, mas isso é muito importante, eles precisam sentir isso, né? E aí, refletindo, né, falei, e agora, o que a gente faz, né? Eu acho que tudo isso é muito trabalhável, a gente pode desenvolver competências ao longo da nossa carreira profissional. E uma das competências que a gente da oncogenética precisa desenvolver muito é como dar má notícia, né? Porque na maioria das vezes é o que a gente está dando para aquele paciente. Apesar da gente achar que isso é positivo do ponto de vista profissional, do ponto de vista do paciente, principalmente quando é hereditário, ele vai falar, poxa, eu vou reviver tudo, né? Então, tem pacientes que falam, olha, eu não quis falar para o meu filho que eu tenho uma mutação porque ele sofreu muito durante o meu tratamento e eu acho que isso vai fazer com que ele reviva toda aquela situação de novo. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio na hora de falar essas notícias, né? E principalmente do que a gente tem que falar e do que a gente tem que não falar, né? Como o doutor Benedito falou, a questão da comunicação não verbal e também da empatia, ela é muito importante, né? E eu achei esse artigo, tem muita gente que já conhece, que é do protocolo SPIKES, que é um protocolo de más notícias, e esse é legal porque ele fala fazer e não fazer, né? Do's and don'ts, né? Então, assim, num ambiente, a gente tem que garantir um ambiente adequado, né? Rever antes de entrar no consultório, então já ir mais ou menos para o seu plano para a comunicação de más notícias e não interromper, né? Não ter interrupções. A outra questão, como eu falei, é a percepção, e por isso que a gente trouxe essas informações, quer dizer, identificar a percepção e a compreensão do paciente. E uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, mas qualquer ser humano faz isso com muita frequência, é julgar, né? Baseado nos meus valores e nas minhas crenças. Esse eu acho muito interessante, obter o convite do paciente. Eu posso te falar do risco? Você tem interesse em falar? Tem pacientes que vão falar, não tenho, não quero saber disso agora, pode ser depois, né? Então, a gente tem essa postura invasiva de sair falando tudo, pode terminar agredindo o paciente, dificultando o nosso relacionamento, né? E outra coisa que a gente tem que lembrar é a questão do conhecimento, né? O adulto sempre vai aprender alguma coisa baseado em algo que ele já sabe. Ele usa o seu conhecimento anterior para poder aprender coisas novas. Então, a gente tem que partir do que ele já sabe. E evitar jargão médico e o genético para reforçar, porque o genético é uma subcategoria do jargão médico, né? Então, é mais difícil ainda de compreensão. E a outra questão é ser empático, ter uma esperança realística, né? E, por outro lado, não demonstrar que a esperança morreu ali, porque é isso que move as pessoas, né?
E no final da comunicação fazer um resumo, olha, então nós conversamos disso, né? O que você acha? Qual que vai ser o nosso plano, né? E aí, nessa comunicação de más notícias, o não verbal é muito importante. Isso é engraçado porque geralmente eu com paciente não tenho não verbal, mas fora eu tenho bastante. Então a gente tem que conseguir treinar isso, né? Para não ter as expressões, como o Dr. Benedito falou, de espanto ou de, né, nossa, eu vou te dar uma notícia ruim, então a gente tem que tomar muito cuidado. Desculpa interromper você, mas esses pontos que você falou nesses últimos slides dos do's e don'ts, eu acho que é outro ponto fundamental da sua mensagem para a gente hoje. Porque a gente faz isso de maneira meio automática, né? Você chega na sala de acordo com o paciente, levando em conta o nível de cognição, a expectativa do paciente, a ansiedade que o paciente mostra naquele momento. Você faz isso de maneira intuitiva como profissional de saúde. Mas eu acho que colocar essa proposta de uma maneira sistematizada, colocando na cabeça do profissional de saúde, eu tenho que ver a empatia, eu tenho que não ser invasivo, eu tenho que ver se o paciente está pronto para ouvir isso ou não, e assim por diante. Então, essa postura, ela deve ser sistematizada, ela não deve ser apenas intuitiva, porque da mesma maneira que o paciente tem um letramento, nós também temos um letramento. E esse letramento não é só um letramento da capacidade crítica de ler um texto. O letramento é muito mais do que isso, é um repertório de vida, né? A gente já conversou sobre isso também. Então, o letramento é algo muito mais amplo, do meu ponto de vista, né? Com uma palavra que não está ligada apenas ao texto, mas está ligada a tudo que uma pessoa viveu e faz com que ela seja hoje quem ela é, no sentido de passar por uma situação fácil ou uma situação difícil, de enfrentamento. Então, o enfrentamento que a gente tem, a gente que eu digo, não só o paciente, mas o profissional de saúde, é que vai moldar a ação diante de uma situação de dar uma notícia que não seja boa, uma notícia ruim. Então, sistematizar a ação, eu acho que seria uma obrigação nossa, né, de tentar seguir esses passos aí de acordo com a situação e a compreensão e a ansiedade e aquele momento daquele paciente. A gente tem que lembrar de todas essas questões e que a gente pode aprender, né? Na verdade, o que eu estou falando aqui são habilidades e atitude, principalmente, né? E enquanto profissional, qualquer aprendiz tem essa capacidade e a gente também tem, né? E é importante a gente lembrar disso e lembrar que não é que, aliás, a comunicação verbal é muito pouco responsável por uma comunicação efetiva. A grande maioria das vezes é a não verbal que é levada em conta, né? E principalmente aquela que está relacionada à minha postura corporal, ao meu tom de voz e à forma como a gente fala, né? E eu trouxe isso aqui para brincar, porque assim, você tem muitas situações de comunicação não verbal. E a gente, quem tem cachorro, sabe exatamente, né, com a convivência, o que ele está querendo ou pensando, ou sei lá. Então, se vocês olharem, aqui tem cachorros em diferentes situações e eles estão com feições diferentes de acordo com o que eles fizeram, né? Tem uma que tá culpada, que finge que está culpada, porque na verdade ele não está culpado, ele só está tentando amenizar um pouco a culpa, né? E outras coisas mais. Então, a gente tem algo muito forte que é a nossa comunicação. Se a gente mostra uma foto como essa, a gente imagina, né, a conexão que a gente consegue observar entre essa criança e a mulher, que pode ser mãe ou outra coisa. Então, a gente tem que lembrar do nosso olhar, né? E às vezes a forma a gente olhar no olho, olhar para baixo, ou neutro, isso faz diferença, como que a gente olha para o paciente, né? As nossas expressões e também as expressões deles, né? E esse aqui é as 7 expressões universais, né? Felicidade, surpresa, tristeza, medo, e a gente tem observar essas pistas, porque elas são muito importantes para o processo de aconselhamento, né? E tem um outro protocolo, que é o empathy, que na verdade fala de
não verbal mesmo, fala do contato do olho, a expressão facial, a postura, o afeto, o tom de voz, escutar o paciente e a nossa resposta. Então, esse é um outro protocolo que fala só da parte não verbal na nossa comunicação com o paciente, né? E aí, um outro conceito que eu vou passar rápido, porque isso a gente discute sempre, que é a autonomia do paciente favorecida. Eu gosto dessa frase do Paulo Freire: ninguém é sujeito da autonomia de ninguém, né? E a autonomia, ela deve ser um processo que a gente tem que buscar o tempo todo no aconselhamento genético. A gente não vai encorajar um determinado curso de ação, o indivíduo vai chegar a essa ação que ele deseja tomar, e a gente tem que proteger os interesses do paciente dos nossos interesses, porque é óbvio que o profissional de saúde tem seus interesses, tem suas preferências. Nós somos, como o Dr. Benedito falou, seres humanos, que estamos ali com as nossas preferências. Então, a gente tem que tentar lembrar quando aquela angústia para fazer ou não fazer um procedimento é minha enquanto enfermeira ou da paciente que eu estou falando com ela. Porque eu também tenho história de câncer na minha família e eu vou fazer de um jeito que eu acho. Então, a gente tem que lembrar muito bem aonde está esse limite na hora que a gente conversa com o paciente, né? Por quê? Porque o paciente, quer dizer, qualquer indivíduo, mas um paciente a gente tem que entender que ele é resiliente, ou seja, ele vai se adaptar àquela nova situação, né? Claro que, para as pessoas, algumas pessoas, todo mundo acha que a gente é essa reta, né? A gente vai assim, mas na verdade a gente é esse emaranhado de idas e vindas o tempo todo. Então, mas a gente consegue se adaptar, né? Claro que existem pessoas que levam mais tempo, outras menos tempo, né? E eu gosto, existem vários estudos, os estudos de resiliência foram mostrados principalmente no Holocausto, que existiam pessoas que usavam algumas estratégias específicas e elas conseguiram passar pela situação com um estresse pós-traumático menor. Não que ninguém teve, claro que todo mundo teve uma situação bastante extrema, mas que existiam algumas características dessas pessoas em relação à resiliência, né? E o que é resiliência, que eu falei várias vezes? Ela é um conceito da física, né? A capacidade do corpo de voltar à forma original. Então, se eu tenho uma mola, você mexe, ela volta para a sua porção original. Em pessoas, na psicologia, é a capacidade que a gente tem de se recuperar de eventos estressores ou mudanças que não são positivas. E a resiliência, ela depende, né? É diferente, ser resiliente é diferente de ser insistente, porque eu vou me adaptar, o insistente não está se adaptando, nem o persistente. Então, a gente tem que lembrar que o que é a chave aqui é a adaptação, a aprendizagem e a flexibilidade. E a gente sabe que isso é relacionado à nossa personalidade também, a capacidade que a gente tem de ser resiliente ou não, né? E o que o resiliente tem que fazer? Ele tem que ter aceitação da realidade, capacidade de improvisar. E isso varia muito entre as pessoas, né? E esses autores investigaram a resiliência frente ao câncer hereditário e como as pessoas reagem. E o que eles mostraram nesse estudo foi que a resiliência, a ansiedade, a depressão teve um impacto na forma como as pessoas se adaptaram ao processo de ter o câncer hereditário. Então, é por isso que as emoções são tão importantes, né? O paciente é resiliente, mas a depender do grau de ansiedade que ele tem, ele vai ter mais ou menos adaptação, né? E a gente tem vários mecanismos para desenvolver resiliência, que aqui não é o objetivo. A gente pode ter um tema só de resiliência depois. E aí, terminando já, né, enquanto puxando a sardinha para o nosso lado, tem várias enfermeiras que eu acho que estão assistindo, cuidado foi algo que para a gente sempre foi importante, né? Todas essas questões, e por que eu trouxe? Porque eu, como enfermeira, tenho a obrigação de refletir sobre a qualidade do cuidado que eu presto para o meu paciente. Enfermeiras a gente tem desde que o mundo é mundo também, né? Exercendo diferentes papéis. E a gente, enquanto enfermeira, a gente tem o foco nosso é muito cuidado, né? E a gente, nós somos uma força de trabalho que pode contribuir muito para o paciente e para o restante da equipe, porque a gente usa conhecimento científico. Esse é o gráfico da Florence Nightingale. A Florence todas as figuras eram da Florence. E a Florence, na verdade, provou que as principais causas de morte na Guerra da Crimeia não eram as feridas, mas era a falta de limpeza, era a falta de organização. E daí que surgiu a enfermagem como a gente conhece hoje, e ela que foi reconhecida como heroína de guerra. E uma das brigas da Florence sempre era o que era enfermagem. E as pessoas confundem um pouco
essa definição. Claro que ela, naquela época, ela já entendia da questão do ambiente como sendo uma coisa importante. Ela até reconhece os animais de estimação, isso na época, no século XIX, né? Então, e por que eu trouxe isso? Porque esse ano é o ano internacional da enfermeira no mundo, então tinham várias coisas planejadas, e aí aconteceu a questão do coronavírus, e eu acho que até de um certo ponto de vista, os enfermeiros tiveram uma grande visibilidade nesse ano, né? E nós, da Sociedade de Genética e Genômica, já fazendo nossa propaganda, a gente mudou o nosso congresso de presencial para virtual, vai ser nos dias 29, 30 e 31 de outubro, e a gente vai discutir algumas dessas questões lá nesse congresso, que já é o nosso 5º congresso, né? E mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, e eu sei que eu trouxe muitas coisas, a gente depois pode fazer apresentações e discussões só para desmembrar cada um desses itens, né? Mas é para a gente refletir. Na verdade, a aula foi uma provocação, tanto minha quanto de cada um de vocês em relação a esse tema, né? Então, é mais uma provocação, porque a gente tem que lembrar que nós somos pessoas que temos que refletir sobre a nossa prática o tempo inteiro. Às vezes, o que eu fiz ontem não vai ser o que eu vou fazer hoje. Então, isso a gente tem que ter sempre em mente isso, tá? Muito obrigado, Érica. Parabéns pela sua apresentação. Eu acho que ela é provocativa mesmo. Eu acho que todos nós, profissionais de saúde, devemos refletir um pouquinho sobre as nossas atitudes diante dos nossos pacientes, né? E procurar sempre melhorar, no sentido de ter essa percepção do que está vindo nessa reciprocidade nossa para o paciente e do paciente para a gente, para tentar buscar o melhor. Mas eu acho que, como olhando pela parte técnica, se a gente tentar sistematizar cada uma dessas ações, fica mais fácil, né? Como dar uma notícia ruim, como ter a empatia, como ter o comportamento não verbal, né? É muito, muito, muito importante. Então, eu queria parabenizar você por ter preparado essa aula tão importante e de uma maneira concisa, didática. Nós temos ainda, pessoal, todos que começaram estão até agora, nós temos pessoas aí do Chile, várias pessoas da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Peru, dos Estados Unidos, e várias pessoas do Brasil também, de várias instituições. Tem a Nora lá da Escola Paulista, tem a Milena, sua colega lá de Ribeirão Preto, que está assistindo também, tem a Bianca, lá de Minas Gerais também, lá com o Milton. Então, tem o Zé Cláudio, que também está assistindo a gente, o Zé Cláudio, que agora está lá no Hospital AC Camargo, no Oncogenética. Então, eu acho que todo mundo que está aí vendo você nessa apresentação deve ter sentido algo semelhante aí ao que eu senti, e a importância que a gente tem que dar para tudo isso que você falou. A Milena fez uma pergunta, se você tem alguma sugestão de como que a gente poderia melhorar o letramento das pessoas, considerando a realidade latino-americana, Érica. Na verdade, esse é o mais complexo, eu acho que a gente tem que fazer ações no nosso dia a dia. Eu acho que, enquanto profissionais, o que a gente tem que lembrar é a linguagem que a gente vai falar com essas pessoas. Porque o letramento, ele, como o Dr. Benedito falou, ele é resultado das nossas experiências de vida e do nosso contato com cultura, com livros, com o ambiente, em conversas com a família. Então, é uma coisa bastante ampla. Agora, o que a gente pode fazer enquanto profissionais de saúde é, no nosso contexto da saúde, ajudar os pacientes o máximo possível, né? Uma coisa que se criou, que é um termo interessante, que a gente tem aqui, que é enfermeiro navegador. Então, a gente tem que suprir essas necessidades com a nossa ação. Agora, o letramento é algo extremamente complexo e a gente tem que lembrar que são décadas e a construção é ao longo do tempo, né? O Fábio está perguntando o que a sua opinião a respeito, Fábio Ferreira, da comunicação não verbal nas consultas por telemedicina.
Esse é uma questão, né? A gente tem menos input quando você está na situação de telemedicina, né? Por isso, eu acho que aí a gente precisaria, principalmente do latino, né? Ter um ponto de encontro presencial. A gente está sentindo muito agora na pandemia, porque a gente abraçava o paciente, né? Cumprimentava, pegava na mão, e agora a gente não pode fazer mais nada. E na telemedicina fica mais difícil ainda, sem dúvida nenhuma. Então, por isso a gente tem que ter na telemedicina, eu acho, ainda mais devagar, né, e falar com mais, e ter um processo maior para a pessoa assimilar, porque ela não tá, a gente não está conseguindo ver as expressões, a gente consegue ver a expressão verbal, mas a gente precisa de mais tempo, eu acho que seria uma forma, né? Então, entender que esse processo eu preciso conhecer essa pessoa e vai ser mais difícil para eu conhecer. Então, a gente tem que lembrar disso, né? O Jorge Padrão, lá de Bogotá, da Colômbia, está agradecendo você pela aula, que achou excelente, aspectos muito bem abordados e que a gente lembra pouco. A Célia Pimenta também, agradecendo você, Érica, pela sua apresentação. A Tereza Loureiro colocando aqui também que são aspectos que a gente às vezes esquece, né? Esses conceitos humanistas, né? Esses conceitos de educação, conceitos que abrangem a área da psicologia, áreas humanas, né? Que estão tão intrínsecos, né? Tão ligados aí com o aconselhamento genético e aprendizagem, né, que é uma falha tão grande nos nossos países latino-americanos, né, ensino, escola. Então, a gente no aconselhamento genético tem que levar tudo isso em conta, né? Não é uma coisa que está desmembrada, né, Erika, que a gente pode fazer de maneira separada, né? Eu acho que nós todos temos que juntar tudo isso de uma maneira que é muito complexa, né? A Lívia Ferreira também está dando os parabéns para você, Érica. Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que esse aqui é um espaço muito interessante, justamente porque a gente tem pessoas que estão ali a gente chama linha de frente e ao mesmo tempo preocupadas com o uso da evidência, da melhor evidência científica no atendimento. Então, acho que a gente tem um espaço, né, para a gente discutir e aprofundar esses temas e até uma outra coisa que a gente conversou, de fazer um curso mesmo de comunicação. Eu acho que isso é uma questão que pode ajudar, né? Não de aconselhamento, mas de comunicação mesmo, né? Como que a gente faz essa ponte com o paciente, com a sua família e com a sociedade de uma forma geral. A Silvana Santos também está dando os parabéns para você. E todo o pessoal da América Latina está mandando também aí os Eu parabéns. agradeço. Muito obrigado. Graças. Graças, né? Nós temos aí É o máximo que eu me arrisco falando. Então, a Estela e o Nelson deram conta. Eu ouvi uma grande parte aí da tradução aí para o espanhol. Parabéns a vocês também, viu? Muito obrigado pelo esforço aí de fazer a tradução fidedigna, porque são temas técnicos, né? E às vezes nem sempre é fácil. E agradecer também ao Jefferson e à Renata, né, que é a nossa enfermeira da clínica, que eles estão gravando lá em português e em espanhol para a gente deixar depois no nosso website. Então, lembrando que a nossa próxima reunião do LA-GET vai ser proferida pela professora Laura Vale, é uma das pessoas que mais entende de poliposes intestinais e câncer coloretal hereditário, lá do Instituto de Oncologia de Barcelona. Ela que vai proferir a nossa próxima conferência. O nosso comitê científico educacional do LA-GET, que está organizando essa próxima reunião, que é o Walter, lá de Buenos Aires, a Florência e a Karen. A Florência é de Rosário, na Argentina, e a Karen é de Santiago, do Chile. Então, deixar já o convite para vocês e eu quero terminar essa apresentação. Vou ver se eu consigo aqui fazer o que eu tinha planejado. Érica, que eu tenho a mesma dificuldade que você. Vocês estão vendo aí ou não? sim, estamos, dá para ver. Na semana passada eu esqueci de mostrar isso, viu, Karina? Porque a gente estava com um problema na internet para fazer a gravação. No fim, estava tão preocupado que passou. Mas esse é um evento sobre genômica que eu acho que vai ser muito interessante, que está para ser agora no final de agosto. E então
uma experiência 100% virtual. E como eu falei outro dia para a Karina, eu quero ver como é que vai ser essa navegação 360 graus aqui. Eu estou curioso para ver. Tá? No dia 26 a 28 de agosto. Tá? Uhum. Então, muito obrigado a todos pela participação hoje. E conto com todos vocês aí na nossa próxima reunião do LHGET para continuar a nossa programação de webinars aí até o final do ano. Muito obrigado a todos e obrigado principalmente a você, Érica. Um grande abraço, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Tchau para todos.